contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Ele nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Graça do nosso Deus esteja sobre todas as famílias presentes aqui nessa noite, também aqueles que nos acompanham através da internet. Deus seja louvado por estarmos aqui nessa 12ª Conferência da Família. Hoje com um tema muito especial, famílias firmadas na rocha, ou família firmada na rocha. Eu espero que a sua família esteja firmada na rocha. A oração de hoje pela manhã foi sobre o Salmo 40, né? Então, salmo que, quando o salmista diz, esperei com paciência ou pacientemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama, de um lodaçal, né? De um tremedal, e me firmou os pés sobre a rocha. Então, a família cristã é uma família que tem que estar firmada sobre a rocha, sobre a rocha. Então seja bem-vindo, que Deus seja engrandecido no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 22. Eu também fiz a minha meditação hoje nesse salmo. É um salmo maravilhoso, é um salmo messiânico. Fiz até um pequeno vídeo aí agora à tarde, coloquei lá no grupo da igreja. Você pode olhar lá, né, enfatizando aí os versículos 23 e 24. Tive uma ideia aí de fazer uma devocional diária e depois de 365 dias, nós vamos montar um devocional para a igreja com todas essas devocionais, tá? Seguindo aí a dica do Alcino também, que já fez isso, né, Alcino? Ele põe lá todo dia lá no grupo da igreja.
Então eu gostaria de convidar os irmãos para que de pé nós fizéssemos a leitura alternada desse Salmo 22, que é um salmo messiânico. Sofrimento e vitória do Messias, ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de meu salvamento as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou o Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste quando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se conjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem sobre minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós, todos, descendência de Jacó, reverenciai-o. Vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que te buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Que leitura maravilhosa, mostrando aqui o que aconteceria com o Messias. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, anos antes, ele proferiu essas palavras e o Senhor Jesus, com certeza, passou por todas elas ali na cruz, no seu julgamento e tudo mais.
Mas eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos, deixar registrado com os irmãos o versículo 23 e 24, que diz assim: vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, e vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Se tem uma coisa que o povo de Deus deve fazer sempre, meus irmãos, está descrito aqui, nesses 3 verbos. Nós devemos louvar o Senhor. Nós devemos sempre adorá-lo, estar na sua presença, porque para isso nós fomos chamados. Cristo veio para nos restaurar a adoração a Deus, para nos mostrar o caminho da adoração ao nosso Pai Celestial. E diz aqui mais, nós devemos glorificá-lo e reverenciá-lo. Nós vemos o mundo reverenciando o mundo, vemos o homem reverenciando o próprio homem, né? Nós vemos isso constantemente aí na sociedade, mas a igreja reverencia, a igreja glorifica, a igreja louva em primeiro lugar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E aqui no versículo 24, né, nos diz a razão disso, porque ele não desprezou, ele não abominou, ele não escondeu o rosto ao clamor do aflito. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a oração do seu povo. Nós estamos aqui para engrandecê-lo, para agradecer as bênçãos que ele tem derramado, que ele tem colocado a nossa família na rocha, na própria pessoa do seu filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entoar um hino, o hino de número 56 do nosso cenário. Hino 56. Ações de graças e súplica. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste, abrigo e pão. Pelos bons amigos, e Senhor te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. É uma palavra de oração. Nosso missionário Alcino estará orando e adorando o Senhor. Diácono, propõe para o Alcino. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, como é bom poder estar na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, como é bom poder estar aqui, Deus, para bendizer o Teu nome e dizer que Tu és grande. Agora, Senhor, obrigado por cada família que aqui está representada. Senhor, tome cada um delas em Tuas mãos. Que o Senhor nos faça cada dia mais, Deus, conhecedor da Tua palavra.
nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê vigor para vivermos todos os dias debaixo de seus cuidados. E seja Deus com essa igreja aqui, Deus, com todos os membros da igreja, que o Senhor nos abençoe para que possamos estar sempre, Deus, ouvindo a Tua voz. Abençoe a vida do nosso pastor, que está na direção da igreja, abençoe a vida do pastor que vai estar pregando, né, da Tua palavra no dia de hoje. Que ele possa ser orientado por Ti, Deus, e assim falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, de 8 a 11. Romanos 8, de 8 a 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, nos chama a atenção com respeito ao perigo de uma vida de pecado. E a comparação, a analogia é em relação à carne. É aquilo que nós cometemos através da carne. E aí Paulo diz aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui no versículo de número 5, ele vai dizer assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, trabalhando dentro dessa ótica, Paulo diz que nós não podemos nos inclinar para a carne, nem satisfazer os desejos da carne, como diz o próprio apóstolo João, mas por um motivo, porque em nós habita o Espírito Santo. Então, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque o Espírito Santo se entristece, ele fica aborrecido, fica chateado, quando nós então vivemos uma vida mais pendida para a carne. Então devemos buscar uma vida no Espírito. E, meus irmãos, o primeiro passo para que isso aconteça, com certeza, é a confissão com arrependimento. João mesmo vai escrever assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, não somente para nos perdoar os pecados, mas também nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que começar numa atitude de fé, numa tomada de decisão, numa atitude de arrependimento, que significa mudança de atitude, de pensamento. Nós devemos nos converter, que quer dizer nos voltar totalmente para Deus. E dizer assim, não quero mais viver na carne, vou viver no Espírito. E aí você vai então usar todas as ferramentas ao seu alcance para viver no Espírito. A oração, a leitura da palavra, a comunhão, os louvores. Você vai encher a sua vida de coisas espirituais, os frutos do Espírito. Você vai buscá-los de forma prática. Tudo começando através da confissão. Então que hoje, ao confessar os seus pecados aqui, depois de confessá-los, arrependido, você então comece de novo. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, você então viva em novidade de vida, para a glória de Deus. Nós vamos cantar o hino 121 do nosso cenário. É um hino que fala sobre o desejo de alguém que quer ser santo, que quer mortificar a carne. A igreja não precisa se levantar para cantar esse hino. Vamos cantá-lo em atitude de oração, como uma oração mesmo, já em princípio, diante do nosso Deus. Depois eu peço para o nosso irmão diácono Vinícius que ore a Deus, assim agradecendo o perdão dos nossos pecados. Depois do hino, alguns instantes em silêncio, depois o irmão ora.
por gentileza. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Oremos em silêncio, depois nosso irmão para uma oração ao dia. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, para honrarmos e bendizermos o Teu santo nome. Obrigado por cada irmão que está aqui, por cada família aqui representada. Também obrigado pela vida dos irmãos que estão nos assistindo pela internet, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade sempre única de estarmos na Tua casa. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, o Senhor sabe que somos pecadores, Pai. Sabe que o mundo lança suas flechas sobre nós, Pai. Nos proteja dessas flechas, nos proteja das flechadas do inimigo, meu Deus. Nos proteja do inimigo, para que tenhamos horror ao pecado, meu Deus. Pai, para que amemos o bem, amemos a Tua palavra, meu Deus. Para que busquemos de todo o nosso coração a Tua verdade revelada, meu Deus. A verdade revelada na Tua palavra. Pai, que essas palavras que já foram faladas aqui, que os louvores e tudo que vai ser falado, que isso penetre em nossos corações, meu Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, tudo aquilo que pensamos de ruim, os nossos atos ruins, Pai. Que o Senhor perdoe todos eles, porque estamos, Pai, estamos arrependidos de coração, de todo o nosso coração, meu Deus. Pai, ilumina todos aqui, ilumina os louvores que vão ser cantados, meu Deus. Ilumina também quem vai trazer a palavra, Pai. Amém. Para que o Teu Espírito saia pela boca de quem vai trazer a palavra aqui, meu Deus. Pai, que possamos ouvir e apreender tudo que vai ser falado, para que possamos
fazer diferença em nossa sociedade, em nosso trabalho, em nossa família, meu Deus. Para que tudo que façamos, tudo que pensarmos, meu Deus, tudo que possamos agir, nossas ações, nossos afazeres, enfim, que tudo represente Cristo em nossas vidas, meu Amém. Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Te agradecemos e com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 117. Nós vamos ficar em pé e vamos ler juntos esses 2 versículos do Salmo 17, que diz que todos os povos devem louvar ao Senhor. Convido a igreja a ficar de pé para essa leitura e, na sequência, as irmãs, os irmãos estarão conduzindo os cânticos com a igreja. Vamos ler juntos, 117? Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, teu bem, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, teu bem, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer
Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, Senhor, nós te louvamos, porque pelo sacrifício de Cristo Jesus, nossa casa pode ser resgatada pelo Senhor. E juntos, pelo poder do Espírito Santo, trabalhando em cada coração, no marido, na esposa, nos filhos, Pai, nós podemos, pelo poder do Senhor, Pai, escolher e declarar que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, Pai, com alegria, com gratidão por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. E aqueles da nossa casa que ainda não enxergaram, Deus, tão grande salvação, que Teu Espírito Santo possa quebrar os corações, Pai, e trazer entendimento, iluminando, Senhor, clareando essa palavra que é vida
e viva, Senhor, para que juntos, Pai, se unam nesse coro a nós e venham, Pai, te entregar louvores, os dízimos, ofertas, ouvir da Tua palavra, Deus, para que essa nação possa ser uma nação de famílias que temem ao Senhor. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, está conosco nessa noite Reverendo Mitchell. Eu sei que alguns da igreja não conhecem, mas ele já esteve pregando a nossa igreja, tá? Enquanto eu estou aqui, eu falei com ele ali, eu acho que umas 2 vezes, quando o presbítero Eli estava aqui, né? Acompanhando ele, a esposa, nossa irmã Sônia, uma alegria tê-la com a gente. Deus abençoe ricamente sua vida, sinta-se bem conosco aqui, tá? E aí ele me disse que já havia pregado aqui uma outra vez, eu não sei aqui quem se lembra, em 1978, né, ele esteve pregando aqui, na época do reverendo João Filgueira. Quem que é do tempo do reverendo João Filgueira aqui? Você lembra quando ele pregou aqui em 78, Vânia? Aí, se foi depois de julho, ela lembra. Tá vendo? A gente acha que está estreando e o outro já estreou antes de nós, né? Mas já tem bastante tempo. Hoje eu conversava com a irmã Palmira, nós estivemos lá atrás na casa dela, e ela disse que veio para a igreja em 1979, um ano depois que ele pregou a primeira vez aqui. Mas o reverendo Mitchell, ele já é um pastor jubilado, né? Ele já tem um pouco mais de 30 anos de ministério, ele tem 50 anos de ministério. Esse ano é o ano do jubileu, né? O ano do jubileu, né, dele. Ele estará comemorando 50 anos de ministério, né? E é uma vitória realmente na vida de um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ele está ali na igreja na 249, que é a terceira igreja de Volta Redonda. Está lá já, né, por 2 anos, a convite do presbitério de Volta Redonda. Antes disso, ele esteve naquela igreja recém-organizada lá em Piraí, a Verdade e Vida, a segunda igreja em Piraí. Esteve ali na organização daquela igreja. Então, o irmão é pastor aí bastante atuante, vibrante. Pastoreou 20 anos a Igreja Presbiteriana Independente em Cruzeiro. Só para os irmãos saberem, é a 15ª igreja presbiteriana organizada antes da cisão, né, que deu origem à Igreja Independente. Então a igreja lá, segundo ele me disse, fez esse ano 150 anos, né? Dezembro passado, ele me... bastante informação que eu peguei com ele um pouquinho ali, né? 150 anos. É uma das igrejas mais antigas, aí, presbiterianas, né, do nosso país. Então, assim, uma transição entre pastores da IPB, da IPI, em algumas regiões. É o caso do pastor Mitchell, que está conosco ali, auxiliando o trabalho. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe ricamente sua vida e ministério, irmãos. Né? É como disse, se não me engano, o reverendo Guilhermino Cunha, quando foi jubilado. Né? Pegam a minha carteira, mas não jamais pegarão o meu cajado. Continuarei pastoreando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de, nesta noite, ouvir mais uma vez a Tua palavra. Dessa feita, ó Pai, com o Teu servo, pastor Mitchell, Galdino, juntamente com a sua esposa, que estão aqui, ó Pai, para nos trazer a mensagem da parte do Senhor. Rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo, que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, para receber essa palavra abençoada, e que, ó Deus, a nossa família seja, Senhor, essa família firmada na rocha. Oramos e pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, e pedimos pelo pastor, para que ele, ó Deus, seja também iluminado e conduzido pelo Teu Espírito em cada palavra. Assim rogamos a Tua bênção e direção, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.
a graça que reina e a paz que excede todo o entendimento estejam sobre nós. É para mim uma alegria muito grande voltar a esta igreja. O pastor disse, eu preguei aqui primeira vez em 1978, e de 78 a 88, talvez eu tenha pregado aqui uma vez por ano. Depois eu fui embora, fui para Cruzeiro, agora quando voltei já preguei aqui umas 2 vezes, como o pastor disse. Aproveitando, eu conversei com o presbítero Eli, antes de ontem, terça-feira, e ele disse, olha, leva um abraço para minha amada igreja. Essa foi a expressão que ele usou. Então, vem trazendo, ele está lá em Conservatória, é também meu amigo de muitos anos, e além de irmão em Cristo, eu já estive com ele lá em Conservatória, na casa dele, e ele agora viu a propaganda do trabalho aqui, disse, eu levo um abraço para minha amada igreja. Como o pastor disse, eu estou no ano de jubileu. Eu vou mandar um convite para vocês, tá? Se eu estiver vivo até lá, dia 14 de março do próximo ano, é o dia que eu estarei completando 50 anos de ministério, e nós vamos realizar um culto em ação de graças por isso. O reverendo Guilhermino foi meu professor. Eu não digo igual a ele, pego minha carteira, mas não pego meu cajado, né? Mas a minha esposa está ali, eu sempre digo, a hora que eu parar, pode preparar o funeral. Então, mas estamos nas mãos de Deus. Eu quero agradecer ao conselho dessa igreja, ao reverendo Adriel, pela confiança, por me convidar para estar com vocês aqui nesta noite. Eu acredito, porque o tema está lá, e o tema foi me dado, não sei se pelo conselho ou pelo pastor, eu acredito que todo mundo já deveria imaginar assim, qual o texto que a gente iria ler, né? O tema que me foi dado é famílias firmadas na rocha. Então, veio logo na cabeça. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo mundo quase que conhece de cor, mas a gente precisa mais uma vez trabalhar nisso aí, nesse texto, porque é ele quem vai nos ajudar a conversar nesta noite sobre esse tema. Tá? Então, acompanhe a leitura, os irmãos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, quando está diante de nós esta passagem, esse tema, é inevitável que a gente tenha que começar fazendo a comparação dessas duas casas. É muito necessário. Muitas vezes, na didática, nós precisamos, ou na docência, para dizermos o que uma coisa é, a gente precisa dizer o que ela não é. Então, a gente precisa trabalhar os dois lados. E a primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é pensar, porque foi isso que Jesus fez aqui. Ele fez a comparação entre uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. E é evidente que o conselho desta igreja, que o pastor dessa igreja, tem o desejo de que as famílias dessa igreja, como eu tenho o desejo que as famílias da minha igreja sejam edificadas sobre a rocha. E quando a gente vê, então, essas duas casas que Jesus coloca, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o seguinte: em que elas são iguais? Em que essas duas casas são iguais? Jesus Cristo nos mostra que há duas coisas que essas casas são iguais. A primeira delas, ouvem estas minhas palavras.
Se os irmãos observarem, eu acredito que já tenham observado, Jesus Cristo diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras, e aí eu vou pular, diz que é como edificou, é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Depois, lá no outro versículo 26, ele vai outra vez dizer: e todo aquele que ouve estas minhas palavras é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, os irmãos observem que as duas casas são iguais nesse aspecto. Elas ouvem as palavras de Jesus. A segunda coisa em que essas duas casas são iguais é que elas são afetadas por tragédias e calamidades. Jesus não omite aqui que uma dessas duas casas não serão afetadas por tragédias e calamidades. Tanto a casa do homem prudente quanto a casa do homem insensato ou do homem louco são afetadas pelas calamidades. Todas as duas vê cair chuva sobre elas, vem transbordar os rios e vem soprar o vento sobre elas. Então, nisto também elas são iguais. E já aqui, eu quero então dizer que não há família que não seja afetada em algum determinado momento por um tipo de tragédia ou de calamidade. Família perfeita é um mito que muitas vezes se cria. Até porque todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos, e os levamos quando formamos a nossa família. E, infelizmente, toda família, em algum momento, é afetada por um tipo de tragédia das mais diversas ordens que possam acontecer. Então, a minha família não está livre disso, a sua família não está livre disso. Então, todos nós, em algum momento, seremos afetados. Agora, nós queremos passar para a diferença. Mas a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha, há uma diferença entre elas. Se elas são iguais em ouvirem a palavra de Deus e se são iguais em receber sobre si as calamidades, há uma diferença entre as duas casas. E é nesse foco que nós precisamos estar. Qual é a diferença? O homem prudente, ele ouviu e praticou a palavra. Aquele que ouve e as pratica. E o homem sensato, ele ouviu e não praticou. E Jesus diz, então, que ele ouve as minhas palavras e não pratica. Então, aqui está a diferença entre essas duas casas. Vejam bem, a diferença não está em ouvir ou não ouvir. A diferença está na prática das palavras de Deus. Nas recomendações de Deus para a família. Nas orientações de Deus sobre a família. Não, então, isso já nos coloca diante de uma situação de que nós não é importante só estarmos, por exemplo, na escola dominical, ou estarmos numa conferência, como estamos aqui, sobre a família, e ouvirmos todos os ensinamentos que estão sendo nos passados nestas semanas do mês de maio. A diferença, se queremos uma família construída sobre a rocha, é colocarmos em prática o que Deus nos ensina sobre a família. Eu poderia parar aqui, né? Já teria dito tudo. E a gente já poderia ir para casa e dizer assim, olha, bom, agora eu vou só colocar em prática o que a Bíblia diz a respeito da família. Mas acho que vocês ficariam decepcionados comigo, foi tão rapidinho, não estou acostumado a isso. Então vamos conversar um pouquinho mais. E eu quero conversar sobre, nós falamos aqui sobre calamidades e tragédias que vêm sobre todas as famílias. Nem sempre podemos evitá-las, mas podemos nos preparar para isso. Um exemplo bem claro que nós temos é o da família de Noé. A família de Noé sofreu calamidades, tragédias. Uma delas
foi uma tragédia natural que nós conhecemos, o dilúvio, mas nós vamos observar o quê? Que eles enfrentaram o dilúvio porque se prepararam para o dilúvio, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus. Noé não apenas ouviu, mas praticou o que Deus mandou ele realizar. E a Bíblia diz que ele realizou exatamente tudo como Deus ordenou. Deus deu, inclusive, as medidas da arca para Noé, como ele deveria fazer, e ele fez exatamente como Deus mandou. Por isso, a sua família não foi destruída pelo dilúvio, mas ele passou por ela. Então, algo que nós precisamos ter em mente, se a Bíblia diz, não sou eu, o próprio Jesus está dizendo que todos, aqueles que constroem sobre a areia e aqueles que constroem sobre a rocha, serão afetados por calamidades. E é interessante que aqui ele coloca 3 situações, né? As que vêm de cima, como a chuva, os rios que alagam e os ventos pelo lado. Ou seja, por todos os lados nós seremos afetados na nossa família. E essas tragédias, elas possuem algumas origens, né? Que a gente também tem que ter em mente. A primeira delas são vindas de Deus para um propósito que muitas vezes está além do nosso entendimento. Possivelmente para a família de Noé, a chegada daquele dilúvio estivesse além do entendimento dele. Há um outro caso na Bíblia que nós conhecemos, que é o caso de Jó. Olha as situações que a família de Jó passou. Ele perdeu todos os filhos. A gente perder um ente querido já é doloroso. Já parece para nós, muitas vezes, uma tragédia muito grande. E dependendo, então, do grau de relacionamento que nós tenhamos, é algo muito difícil. Eu, por exemplo, como com 50 anos de pastorado, ofícios fúnebres eu não sei quantos eu realizei. Casamentos eu sei. Eu já realizei 505 casamentos. Mas, e nos ofícios fúnebres, eu realizei ofício fúnebre do pai de muitas pessoas. Agora, o dia que eu recebi o telefone que o meu pai faleceu e que eu tive que estar no ofício fúnebre dele, foi diferente de todos os outros. Então, dependendo do grau, a calamidade, a tempestade é mais forte. E nós vamos ver que Jó teve um outro fator que lá na frente eu até vou falar, a questão financeira, porque ele perdeu todos os bens. São calamidades que vêm sobre a nossa casa, são perdas de pessoas, são perdas financeiras, desemprego, diminuição de salário, perda de saúde que teve também na família de Jó. Todas essas coisas são ventanias, chuvas, águas que vêm sobre a nossa família. Na família de Noé também aconteceu uma outra coisa, porque eu coloco aí, eu estou vendo que está projetando lá alguns slides, e, por exemplo, muitas calamidades são vindas de fatores externos, ou seja, de outras células que nós nos relacionamos. Muitas calamidades que vêm sobre a nossa família, elas são provenientes, muitas vezes, da escola dos nossos filhos. São provenientes do condomínio onde nós moramos. São provenientes da empresa onde nós trabalhamos. São provenientes da igreja onde nós comungamos. Essas células, elas muitas vezes trazem sobre a nossa família tempestades, que nós precisamos estar nos preparando para enfrentá-la. Outras vezes, elas são vindas de fatores internos. O caso da família de Jó, a maioria dos fatores foram externos. Mas o caso de Noé, por exemplo, nós citamos aqui que veio uma calamidade, uma tempestade, veio de Deus com um propósito que estava, naquele momento, além do entendimento de Noé. Deus tem propósito naquilo que ele realiza sobre a nossa família.
Mas no caso de Noé, houve também um certo momento na sua casa, logo depois do dilúvio, passado aquela tragédia do dilúvio, a Bíblia diz, e vocês devem conhecer a história, que Noé plantou uma vinha, e depois de plantar uma vinha, ele resolveu entornar um pouquinho, né? E ele ficou alcoolizado, e ficou bêbado, e veio uma tragédia sobre a sua casa. Um dos seus filhos foi amaldiçoado, os dois outros abençoados. Por quê? Porque o Cão, ele encontrou seu pai em um estado de alcoolizado, nu, despido, e ele saiu contando a situação do seu pai para todo mundo. E os dois irmãos deles, tendo conhecimento, diz a Bíblia que tomaram um lençol e foram de costas para cobrir a nudez do seu pai. Foi um momento difícil. As nossas famílias muitas vezes passam por determinados momentos na vida que nós precisamos trabalhar sobre ele. Esse é um tipo de caso de Noé. Talvez nós não passemos por casos iguais ao de Noé, mas ele pode nos colocar em situações semelhantes em que nós podemos pensar assim: qual é a nossa atitude? Quando a gente pega Cão e a gente pega os seus dois irmãos, Sem e Jafé, o que a gente observa? Qual as atitudes deles? As atitudes são qual a atitude que foi mais próxima ou que foi próxima à palavra de Deus? A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. E Jesus é aquele que cobre com o seu sangue os nossos pecados. A atitude de Cão foi acusar seu pai. Foi demonstrar o erro do seu pai para todos. Às vezes nós temos essas atitudes, são simples dentro da nossa casa. Se uma pessoa comete um erro, nós já começamos a anunciá-lo para todos. Isso começa nas coisas mais simples que nós erramos dentro de casa, na nossa família. E eu disse aqui já que todo mundo erra. Agora, existem outros, por exemplo, que não saem anunciando. Não saem anunciando para todo mundo. Uma coisa que eu algumas vezes converso com meus filhos, coisa simples. O que a gente tem que anunciar? Coisa simples que a gente faz dentro de casa. Deixa alguma coisa no lugar errado, deixa uma luz acesa, enfim, qualquer coisa desse tipo. Qual é a atitude que a gente vai ter? Pensa bem, nós temos 3 irmãos dentro de casa. 3 irmãos. Tem um deles, só para citar uma ilustração, tem um deles que costuma deixar a luz acesa todo dia. Em casa tem essas coisas, né? Toda família minha não é diferente, todo mundo tem essas coisas. Então tem um. Agora os outros 2. Tem um que quando vê, ele já grita dentro de casa. Olha, você deixou a luz acesa. Já para a mamãe saber, para o papai saber, para todo mundo saber. Agora tem o outro, que não fala nada, ele vai lá e pum, apaga a luz. Quem teve a atitude de Jesus? Então são coisas simples que eu estou citando um exemplozinho, um exemplo bem simples. Mas qual é a nossa atitude nos nossos relacionamentos? Então, existem calamidades, existem tempestades que vêm sobre a nossa família que são vindos de fatos internos, dos nossos próprios erros. E, infelizmente, o erro puxa outro erro, muitas vezes. O erro de Noé, que Noé errou, levou um dos seus filhos a errar também. Então, a gente tem que pensar nessas coisas que acontecem na nossa família. Mas Jesus Cristo disse que nós temos que, se queremos a nossa família sobre a rocha, precisamos praticar a sua palavra. Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 a 25, eu não vou ler o texto todo,
mas uma parte que ele está projetada lá, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. É o ensino de Jesus. Mesmo ensino de Jesus, que nós devemos trazê-lo até aqui, a nossa época. Tornai-vos praticante, não somente ouvinte. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, o apóstolo está confirmando a palavra de Jesus, ou seja, ele está pregando a palavra de Jesus, que é isso que nós devemos fazer no dia de hoje. Ele então está dizendo que nós não devemos ser ouvintes. Tem pessoas que não falta um trabalho da igreja. Não estou dizendo que deve faltar, não, por favor. Deve estar em todos. Mas isto só não vai significar nada se não praticar aquelas coisas que aprende. Se as lições que temos da escola dominical, se as mensagens que são nos trazidas do culto, se as palestras que nos são feitas em conferências, não forem levadas para a nossa vida e colocadas em práticas, nós não seremos bem-aventurados. E Tiago diz: serão bem-aventurados naquilo que realizam. Se nós colocarmos em prática o que a Bíblia diz para a família, a nossa família vai ser bem-aventurada naquilo que ela realizar. Bem-aventurança é uma felicidade do céu. É a felicidade que vem de Deus. Ela virá sobre nós, sobre a nossa casa. Aí eu já estou quase caminhando para o final, e eu coloquei algumas coisas aí que eu quero falar com vocês. Eu poderia destacar várias coisas da família, eu não teria tempo, né? E por isso, essa já é a 12ª, né? Vocês fazem, olha, se botar aí 12 vezes 4, já vai dar 48, só esse ano foram 5, né? Então a gente tem ouvido muitas coisas. Mas por que eu trouxe essa situação aí? Porque os conselheiros cristãos, eles levantaram uma pesquisa, né, e eu confio nela, porque eu tinha, né, na igreja de Cruzeiro uma clínica de psicologia pastoral, e as pessoas que eu atendi, eu observei que isso aí é uma realidade. O número de famílias destruídas, o número de famílias em que o divórcio chega na casa dela, sempre tem uma razão. Ou toda casa, toda família que é destruída, tem uma razão de se iniciar aquilo. E essa razão, quando a gente examina à luz da palavra de Deus, é exatamente o não cumprir a palavra de Deus. Então, nessa estatística, o maior índice de divórcio, ele é causado pelo nosso primeiro ponto lá, o relacionamento sexual. Por sexualidade é a maior causa de divórcio, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos. É a sexualidade. É um assunto que muitas vezes nós temos dificuldade de tratar na igreja. Eu não vou tratar esses assuntos que nós estamos colocando ali, eu vou falar superficialmente. Um deles, que é o segundo ali, há 2 meses atrás, eu fui falar só sobre ele, lá na 9ª igreja de Volta Redonda. Então, a gente observa que a igreja, às vezes, tem dificuldade até de ouvir, de ensinar. Só para os irmãos terem ideia, há 2 casos, 2 lembranças que eu carrego na minha vida. Uma delas, eu fui fazer uma palestra sobre o livro de Cantares. E, terminada a palestra, uma senhora na porta da igreja falou assim para mim: pastor, eu acho que esse livro não deveria estar na Bíblia. Uma segunda vez eu fui falar também sobre sexualidade e eu usei o livro de Cantares para falar.
Bíblia, eu usei a Bíblia. E, ao sair, um irmão, era até presbítero ele chegou na porta da igreja e falou assim para mim: pastor, olha, foi muito bom o que o senhor falou, o senhor deve falar sobre isso, mas o senhor não deve usar a Bíblia para falar sobre isso. Eu ouvi isso, tá, irmão? Então, a gente vê a dificuldade que as pessoas possuem até de ouvir essas coisas do pastor, dos conselheiros espirituais. Se possuem dificuldade em ouvir, eu fico pensando, como cumprir? Como cumprir? Quando a gente vê lá no primeiro carta aos Coríntios, e os irmãos devem conhecer o texto, mas eu vou ler, né? Capítulo 7, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que se não observarmos a palavra de Deus nessa área, virá uma tempestade, virá um vendaval sobre a nossa casa. Satanás vai soprar sobre a nossa casa. É o que a Bíblia está dizendo. E aí a gente vai ver as estatísticas, tem sido esse um fator fundamental. Irmãos, pode parecer brincadeira, mas vou contar um caso também que aconteceu comigo. Eu tinha uma irmã, membro da igreja, pastor velho e velho pastor tem muitas histórias, né? Então, eu tinha uma irmã, membro da igreja, e o esposo dela não era membro da igreja. E um dia ele disse que queria conversar comigo. E eu disse, pois não, vamos conversar. E ele foi conversar comigo e, numa linguagem bem popular, ele foi reclamar da esposa dele, que era membro da igreja. Mas o que está acontecendo? Ah, pastor, é o seguinte, a minha esposa, né, ela, todo mês, ela passa uma semana que ela não quer nenhum contato físico comigo. Mas porque ela diz o porquê, dá algum argumento, aí ele diz assim, não, ela diz para mim que é a semana da Santa Ceia, e ela tem que se purificar para a Santa Ceia. Aí, claro, eu fui conversar com aquela irmã. E eu fui dizer para a irmã, olha, está acontecendo o contrário, a irmã está se sujando, a irmã está desobedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui, olha, está escrito aqui, você pode deixar de ter contato físico quando você está com dor de cabeça, quando você fez 0 hora, quando você... Não é nada disso está escrito aqui, né? Nada disso está escrito. 3 condições só para se dedicar. Primeiro, para se dedicar à oração. Mas tem as outras 2 condições. Por consentimento mútuo. E a terceira condição, por pouco tempo. Se você não tem condição não tem o consentimento do seu esposo ou da sua esposa, nem para se dedicar à oração pode. Quando eu faço palestras para jovens, jovens sempre faz muitas perguntas, né? Mas, pastor, aí não diz quanto tempo. Qual é o tempo?
sempre digo, na minha visão, embora o apóstolo Paulo não diga, eu tenho a impressão que na cabeça dele ele está dizendo 1 minuto. Você pode ficar afastado da sua esposa ou do seu esposo. 1 minuto já está bom. Tá? E ele diz a razão aqui, para que Satanás não os tente. Então, e esse, então, como eu disse, é o primeiro ponto lá. Não é a área de hoje, por isso eu estou encerrando por aqui esse primeiro ponto, mas você está lá na sua Bíblia. Pense nisso, porque isso pode fazer com que Satanás sopre um vento muito grande sobre a sua casa, sobre a sua família. A segunda, na estatística, a maior causa de destruição de lares, de família, são as questões financeiras. E Jesus já nos dá esse ensino, né, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30. Eu estou passando por alto, porque eu não vou ter tempo de tudo, de falar sobre cada um desses assuntos. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que os nossos projetos envolvem questões financeiras. A partir do momento, se não estou vendo aqui, não sei se tem gente noiva aqui, namorando, não conheço as pessoas que estão aqui. A partir do momento em que a gente pretende formar a nossa família, isso já envolve questões financeiras. Então, a sua família é uma torre que você vai construir. E se faltar recursos, não importa se é muito ou é pouco, não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando aqui do equilíbrio financeiro. Ele está falando daquela balança, receita e despesa. As nossas despesas não podem ser maior do que as nossas receitas. E isso tem trazido muitos problemas sobre famílias. A família de Jó sofreu isso porque ele perdeu todos os seus bens. Foi uma das questões que ele sofreu. Quem sabe não foi por causa disso que a mulher dele já disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Eu não tenho mais dinheiro para ir na loja comprar um pano para fazer um vestido, para comprar uma sandália nova, e eu vou no shopping e eu estou precisando. Eu tenho 10 vestidos aqui no guarda-roupa, mas hoje eu não tenho roupa para ir para a igreja. Né? Já viu o jeito que faz assim? Abre o guarda-roupa. Eu não tenho roupa para ir à igreja hoje. E eu vou ter que ir naquele casamento com a mesma roupa. Sabe? Pode parecer a gente rir com isso, porque toda casa passa por isso, não passa? Essas coisas. Então, a gente, antes que eu cometa um erro aqui, a única casa que não passa por isso sou eu, viu? A esposa está ali, eu quero ir embora bem daqui, então a gente não passa aqui hoje, tá? Então, irmãos, olha, a questão financeira tem destruído. E hoje nós vivemos uma época em que o capitalismo selvagem, eu não estou falando do capitalismo em si, tá? Mas o capitalismo selvagem tem procurado tomar tudo que é nosso. E às vezes a gente permite que a nossa família seja destruída por causa disso. E Jesus então diz: qual é o homem? Então, se você vai casar, se você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai comprar um vestido, uma sandália, um sapato, você vai fazer um passeio, que também é muito bom. Você tem condição? Você pode. Não. Você pode destruir a sua família. Mas vamos passar para o terceiro ponto que tem lá, né, que é
a terceira, na estatística, numa pizza de estatística, o terceiro maior número de destruição de família, que está quase sendo ultrapassado pelo quarto nos dias de hoje. Depois eu vou falar sobre isso. O quarto ponto. O terceiro ponto é a comunicação. E a Bíblia tem uma porção de regras de comunicação. Se vocês lerem um livro de Provérbios, por exemplo, eu citei por alto aqui, 3 dos textos que eu citei foi Provérbios. Mas o livro de Provérbios tem uma porção de regras sobre comunicação. Por exemplo, Provérbios 10, 19, que nós colocamos aí, só para a gente passar por alto em alguns deles, né, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tem pessoas que se cansam do seu relacionamento por causa do muito falar. Está na Bíblia. Olha o que Jesus Cristo disse: não seja somente ouvinte, seja praticante. Citando lá Tiago 1,19, que está lá, ele diz assim, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Prontos para ouvir e tardio para falar. É o que a Bíblia nos ensina, mas nós muitas vezes não colocamos isso em prática na nossa casa e isso tem sido um problema. Certa ocasião, o marido resolveu sair de casa, não voltar para casa num dia, não voltou para casa. E mandou o recado para a família que não ia voltar mais para casa. E eu fui conversar com ele no dia seguinte. Aí ele falou assim para mim: pastor, o senhor não conhece a Bíblia? Nem falou pastor porque ele não me chamava de pastor. Eu não conheço alguma coisa. Então, a Bíblia diz que é melhor morar em cima do telhado do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Opa, a gente vai falar, né? Cita a Bíblia ainda para a gente. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim: pastor, eu estou cansado de viver dentro de casa com mulher rixosa. Irmãos, nós não podemos pensar que essas coisas só acontecem lá fora. Todos esses exemplos que eu estou contando para vocês, eu vivi, eu conheci dentro da minha igreja, dentro da minha família, dentro de pessoas que estavam ao meu redor. Mas por quê? Porque a palavra de Deus é desobediência. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha em área de gestão ou administração. Eu trabalhei nisso, né, fora da igreja, e a gente tinha dentro do processo de avaliação de escolha de pessoas que iam exercer liderança a partir de supervisão, supervisor, encarregado, supervisor, gerente. Uma das coisas que procurávamos observar e que as empresas procuram observar hoje é o seguinte: se a pessoa fala muito ou fala pouco. Porque se a pessoa fala muito, o que acontece? Os seus subordinados fecham os ouvidos. Na comunicação a gente chama de filtro. Todos nós temos um filtro. Eles já chegam para trabalhar e já dizem assim: ele vai chegar e vai começar a falar e não vai parar de falar, vai falar a mesma coisa que ele falou ontem, antes de ontem. Ele fecha o ouvido. Outro dia uma pessoa estava falando comigo, eu costumo usar uma expressão, está na Bíblia isso. A Bíblia está nos ensinando estas coisas. Outra coisa que a Bíblia fala, está num desses textos, Provérbios 15, versículo 1, que a palavra branda desvia o furor. A palavra da Bíblia. Então, este é um caso que também tem destruído, e você pode estar permitindo, como na família de Noé, permitindo que venha de dentro da sua própria casa essa destruição da sua família. Eu peguei essa estatística exatamente para mostrar que a Bíblia já nos alerta sobre todos esses pontos. E a quarta ali é a inversão de papéis, que hoje já está próximo de passar, de suplantar a comunicação.
muitas famílias estão sendo destruídas porque as pessoas estão insatisfeitas com a inversão de papéis. Só que as pessoas não têm coragem de falar, como todos os outros pontos. Às vezes, quando as pessoas vão tratar as questões de sexualidade, já está destruído. Quando vão tratar das questões de finanças, já está destruído. Comunicação, também. E essa inversão de papéis em Efésios, nos textos que foram colocados ali, trata da questão do lugar do marido, do lugar da esposa, do lugar dos pais, do lugar dos filhos na família. Os homens que estão aqui, eu tenho certeza que vão concordar com o que eu vou falar. E as mulheres ouçam isso, seu marido nunca falou. Nós homens, gostamos de ter a mulher nos braços. Ela está aqui, ó, no braço da gente. A gente gosta de proteger, a gente gosta de sustentar e a gente gosta de ser cabeça da casa. Está na Bíblia. Um homem ser provedor, protetor, ser cabeça, ser líder da sua casa. No entanto, nós temos certas ideologias no dia de hoje que estão tirando isto do homem. E existe o inverso também. Muitas vezes as pessoas não têm coragem. Eu dava aula numa escola secular, eu também dei aula, e numa turma da noite era só adultos, e uma vez eu sempre conversava com as alunas, uma aluna discordou de mim, fez um discurso na sala. Eu falei, tudo bem. Passou-se 2 ou 3 dias, eu estava na sala do professor, ela me procurou chorando. E ela disse, professor, o que eu falei não é o que eu penso. Eu falei para mostrar para os outros, mas não é o que eu penso. Eu quero ser protegida, eu quero ser amada, eu quero estar debaixo da missão. Submissão é estar debaixo da missão do marido. Mas as pessoas, hoje, por causa da ideologia que tem sido pregada através da mídia, e as pessoas ficam até com vergonha de defenderem a palavra de Deus. Então, homens estão insatisfeitos, mulheres estão insatisfeitas, pais estão insatisfeitos, filhos estão insatisfeitos, porque muitas vezes eles esperam a proteção do pai, o ensino do pai, a educação do pai, mas não tem, porque hoje está em moda as crianças fazerem o que querem, né? Ao invés dos pais serem autoridade, as crianças são autoridades. Sábado passado, eu e minha esposa estávamos em um determinado lugar, uma criança, não sei, 3 anos, bem pequenininha, se jogou no chão porque queria uma determinada coisa e acabou que a mãe foi e fez aquela coisa. Queria, né? Em outras palavras, aquela criança disse assim, quem manda aqui sou eu e você me obedece. Olha a inversão de valores. Então, nós temos que tomar cuidado. O que a gente quer seguir? Aquilo que a sociedade está nos impondo ou aquilo que a Bíblia diz que devemos ser? Então, nós colocamos aí 4 situações que são situações que muitas vezes nós não estamos obedecendo à palavra de Deus. E a nossa família pode estar correndo risco muito grande. Tá? Agora eu vou para a minha conclusão, e eu escrevi uma frase aí que é o seguinte: esse estudo não tem a finalidade de nos levar a avaliar como andam as outras pessoas da nossa família. Por que eu coloquei? Uma vez também, falando sobre família, na igreja em que eu era pastor, no dia seguinte, uma irmã me procurou. E eu falei, o que está acontecendo? Você falou sobre família, mas chegamos em casa, o negócio não foi bom, não. Eu falei, mas não foi bom por quê? Porque o meu marido chegou em casa e falou para mim, viu o que o pastor disse?
Olha, sabe, nós temos isso, viu? Sempre o pastor fala para ela, para ele, fala para o esposo. Mas o pastor falou para você, meu esposo. O pastor falou para você, minha esposa. Falou, ô crianças, meu filho, vem cá, vocês ouviram a pregação do pastor? Ele falou. Às vezes, o filho, às vezes fica mais calado. Mas ele pensa assim, ela devia ter ouvido, ou ele devia ter ouvido o que o pastor falou para ele. Então, irmão, essa é a finalidade dessa nossa palavra, família edificada sobre a rocha, é você fazer avaliação própria da sua pessoa. Se você avaliar a sua pessoa e se você praticar a palavra de Deus na sua família, muitas coisas já serão transformadas na sua casa. E a última coisa para terminar, também uma frase. É tempo de investirmos na família, a fim de que o nosso lar seja o lugar mais gostoso de se viver. Esse também, aí, o que eu coloquei essa frase terminando a minha palavra nessa noite? Porque a gente tem visto pessoas que gostam de ficar até fora de casa. Gostam de ficar fora de casa. Nós, pastores, talvez o pastor daqui já tenha tido essa situação. É muito bom quando a gente está fora, né? O outro vem, fala, mas né? A gente vê pessoas passando por isso. Nós já vimos várias vezes. Uma vez, era um sábado de manhã, eu fui visitar, uma irmã pediu para que eu a visitasse, e eu fui visitá-la. Ela estava sozinha em casa, e o marido não estava, e eu perguntei por ele, ela falou assim, ele foi jogar futebol. Ele trabalha a semana todinha, chega no sábado, ele vai jogar futebol, não tem hora de chegar, veio mais tarde possível para casa. Não é bom, né? Ele não deve estar gostando de ficar em casa. Aí eu comecei a fazer um trabalho com os dois. Os dois estavam insatisfeitos. Ele estava insatisfeito, ele falou assim, não tem prazer de voltar para casa mesmo, não. E toda vez que eu saio de casa, ela está falando, enchendo a minha cabeça. Então, quando eu chegar em casa, ela vai continuar o que estava falando e eu quero demorar o máximo possível para voltar para casa. E ela estava reclamando porque não ficava em casa nos horários que ele podia ficar em casa. Possivelmente, na minha visão, os dois estivessem errados. Mas a pessoa pede o prazer de estar em casa. Aí quer ficar na rua, quer ficar com os amigos, com as amigas, porque não está encontrando prazer de ficar na sua casa. Resumindo tudo isso, o que é uma casa, uma família edificada sobre a rocha? Aquela que ouve, sim, a palavra de Deus, mas pratica todas as coisas da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bom, né, irmãos? Ainda bem que é inquebrável. Tantas vezes que já caiu, está inteiro. Irmãos, mas que vão ouvir a palavra do Senhor numa medida dessa. E a gente vai sintonizando um pouquinho. E a gente percebe que a palavra revela muitas coisas na nossa vida que a gente tem receio de tratar, de falar. E vão se passando os dias, os tempos, né? E a gente percebe que muitas das histórias contadas pelo irmão é a realidade de muitas vidas, de muitas famílias. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele falou certa vez o seguinte, no início de uma pregação, que tem gente que vem na igreja e abre um guarda-chuva invisível sobre si, né? Ele abre aquele guarda-chuva porque ele não quer que a mensagem caia nele. Vai cair quem está na frente, vai cair quem está do lado, vai cair mais nele, não. Aí ele, na mensagem dele, no início, ele disse, fecha esse guarda-chuva, deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar, deixa a palavra trabalhar em você. Porque o que ele disse aqui, às vezes, nós ouvimos e pensamos assim, poxa, meu marido
poderia ter ouvido. Essa mensagem foi para ele. Essa mensagem foi para minha mulher. Essa mensagem para o meu filho. Foi para o fulano. Essa mensagem é para Beltrano. Sendo que a mensagem é para todos, inclusive para nós mesmos. Mas obrigado, reverendo. Deus abençoe ricamente sua vida. É uma palavra muito propícia. Essa estatística que ele apresentou aqui, desses problemas relacionados à separação, né, de casais, à destruição de famílias, tem tudo a ver com a realidade de muitas famílias na igreja. Então, antes que piore qualquer situação na sua casa, a sua família seja tirada da roça e jogada na lama, procure ajuda. Venha conversar com o pastor, vamos orar e vamos então buscar uma solução para essa situação. Amém, irmãos? Que bênção tem sido, né, ouvir a palavra do Senhor e hoje nessa justa medida. Próxima semana estará conosco o pastor lá da 9 de abril, né, o nosso irmão Climério, estará trazendo aqui a última palavra da Conferência da Família desse ano de 2025. Então tem sido uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Domingo nós temos o almoço, né, já do fechamento do mês da família. Estão convidados, pastor, esposa, almoçar conosco, tá? Será uma alegria, será um prazer muito grande. A lista está crescendo lá, né? Eu estou vendo. Vai ter muita comida, né? Pelo que está sendo apresentado lá, né, Adriane? Está fervendo lá, graças a Deus. Todo ano é com abundância. Então, venham com alegria, com disposição, né, para nós estarmos fazendo esse fechamento aí. Lembrando que depois desse almoço ainda tem mais uma quinta que o nosso irmão pastor Climério estará aqui conosco. Vamos ficar em pé e vamos orar agradecendo tudo que aconteceu aqui nesta noite. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra que jamais volta vazia, mas antes cumpre o teu propósito. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo que trouxe essa explanação ao nosso coração, iluminado pelo teu Espírito Santo, e nos apontou, Senhor, riscos que todos corremos, ó Pai, se não cuidarmos, se não, Senhor, tratarmos essas coisas com seriedades. Abençoa assim, ó Pai, a vida do pastor Mitchell, da sua esposa, ó Deus, a igreja na qual ele pastoreia. Abençoa em especial as nossas famílias, derrama graça e misericórdia sobre a vida dos casais, sobre a vida dos filhos, dos pais que aqui estão, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai, na vida das famílias firmadas na rocha, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Possamos ser uma família praticante da tua palavra, não meramente ouvinte. Possamos então colocar em prática aquilo que ouvimos através dos teus servos, profetas do Senhor no nosso meio, e que assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Rogamos a tua bênção pelo alimento, Senhor, que foi preparado lá no salão social. Ó Pai, pelas irmãs que se prontificaram a trazê-los, pelas irmãs que prepararam, estão preparando, e que ao descermos lá, Senhor, possamos nos alimentar com alegria na tua presença. Continua abençoando a nossa igreja, nos dando o sustento diário, o sustento necessário, e que nunca falte nas nossas mesas. Assim, ó Deus, oramos, pedimos a tua bênção e agradecemos no nome de Jesus. Amados irmãos, igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo, famílias firmadas na rocha, que a graça e a paz do Senhor Jesus, e o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão perfeita do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém, Deus abençoe, poder sentar, ore em silêncio e depois se dirija ao salão social, onde estaremos ali, né, nos alimentando nesse momento de congraçamento.